Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 9 e verso 9, declara-se assim: E passando Jesus, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: Segue-me. E ele o seguiu, deixando tudo. Este verso fala quando o Senhor chama Mateus para ser um dos seus apóstolos, aquele que estariam com a responsabilidade de continuar o Evangelho após o Senhor retornar à eternidade à casa do Pai. Mateus era um homem que tinha um serviço muito invejado de muitos naquela época e também muito odiado pelos seus conterrâneos, pelos judeus, porque Mateus era um cobrador de impostos. O termo alfândega quer dizer que ele estava no local para receber impostos e ele cobrava. Então, em nossos dias atuais, seria um emprego na Federal, por exemplo, na Receita Federal, com um bom salário, digamos. E Mateus estava ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, fazendo o seu trabalho, normalmente, acordou, se levantou, se ajeitou e foi para o trabalho. E ele está sentado, executando a sua tarefa, até que Jesus passa e olha para ele e faz esse convite: segue-me. E Mateus não pensou duas vezes. Mateus ouviu a voz do Senhor e seguiu o Senhor e se tornou apóstolo do Senhor Jesus, o escritor do Evangelho de Mateus. Olhando para esse verso, vejo que o Senhor chama muitos de várias situações, de várias áreas, várias classes sociais. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele chama do pobre ao rico, do menos necessitado ao mais necessitado. Ele chama homens e mulheres que ouvem a sua voz, que obedecem ao seu chamado. E fico refletindo e pensando, Mateus tinha, digamos, tudo que ele podia ter, porque o contexto vai dizer que ele tinha casa, ele levou Jesus para a sua casa, tinha uma esposa, família, tinha emprego, tinha um nome na sociedade. Mas quando ele ouve a voz do Senhor, ele não se importou com isso, nem com nome, nem com condição, nem com o melhor emprego, digamos assim, nem por uma casa bonita. Ele viu em Cristo algo maior do que tudo isso que ele tinha conquistado sobre a face da terra. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo e não endurecemos o nosso coração, nós vamos poder vislumbrar o que Deus tem preparado para nós. Isso é para todo homem que ouve a voz do Senhor, obedece, passa a enxergar além do plano terreno, começa a enxergar o céu, a eternidade, ruas de ouro, mar de cristal, morada eterna, não tem morte, não tem dor, não tem necessidade, viver eternamente com o Senhor. E entende que os valores de cima são maiores que os valores de baixo. E ouvem a voz e atendem ao chamado. É isso que eu entendo que Mateus ouviu naquele dia, refletiu, analisou, pensou rapidamente e seguiu Jesus. Não pensou duas vezes, decidiu. A sua e a minha decisão por Cristo vai fazer toda a diferença nesse plano terreno, porque Ele cuida dos seus, Ele é o Senhor que guarda os seus, e principalmente no plano eterno, porque o homem pode conquistar muitas coisas nessa vida, como disse Jesus. O homem pode ganhar o mundo inteiro, ele não está impedido de ganhar, porém, ele não pode perder a sua alma, porque o que ele ganhar neste mundo não tem como dar em troca da sua alma. A alma é eterna, e Mateus entendeu isso tudo e seguiu o Senhor. Nós podemos conquistar muitas coisas, mas não podemos deixar que essas coisas nos conquistem, porque há um Senhor e nós somos servo dele. E isso nos levará para a eternidade com ele. Reflita sobre isso, continue seguindo o Senhor, continue ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo: é nesse caminho que você tem que andar. Persevera, mesmo com dor, com necessidade ou dificuldade. O Senhor é um Deus que cuida em todos os momentos, em todas as instâncias. Nada necessário à nossa vida cotidiana tem faltado. Jesus disse: vosso Pai Celeste sabe de que vocês necessitam de todas essas coisas, mas primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essas outras coisas necessárias à nossa vida, comer, beber, vestir, etc., Ele vai acrescentar o necessário. Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?